E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo. Depois de longas uma semana e meia, para mais um pré-jogo, né rapaziada? Agora dessa vez, cara, uma pedreira, né? Não pode colocar diferente. Contra a grande equipe do Aston Villa, né? Que tá fazendo um baita de um campeonato inglês, né? Até o momento. É o quinto colocado, atrás da gente que é o quarto. Nesse momento, né? A questão é que tá todo mundo embolado ainda lá em cima na Premier League, né? O bom é que nenhum que tá lá em cima disparou da gente. E os que estão embaixo, né? Também não tá totalmente disparado assim da gente, né? Então oscilações pode acontecer, mas em caso de vitória, em caso de derrota, sempre um que ganha, um que perde, ganha a posição ou vai perder a posição, né, rapaziada? Mas, cara, falar do jogo em si é um jogo que a gente não sabe, né? O que, o que esperar do Tottenham, né? De como esse time vai jogar, né? Tem os seus pilares, ainda tá assim os seus pilares, né? Romero, Van der Ven, Madison, os três principais, né? A gente pode colocar assim, jogadores do time estão fora, né? E são pilares que vai fazer muita falta pra gente por um certo tempo ainda, né? O Romero por mais 2 jogos, esse contra o Aston Villa e depois contra o Manchester City, depois ele já volta, a defesa volta a ficar um pouco mais corporada, né? Só ficando sem o seu principal zagueiro também, que é o Van der Ven. E uma coisa que eu tô defendendo, cara, é que o que o Tottenham tem que se propor a fazer até o próximo ano é se manter vivo. E se mantendo vivo nessa Premier League, porque a sequência de jogos vai ser insana. E jogos difíceis com jogos fáceis intercalados no momento, né? Jogos como Nottingham Forest e Everton, que em tese são mais fáceis, né? Pelo que a equipe joga, a gente pode vir a ganhar dessas equipes. Mas pedreiras, como Manchester City, o próprio Aston Villa, Newcastle e West Ham. 4 jogos totalmente difíceis, né? O que a gente tem que fazer nesse momento também é fazer da nossa casa uma fortaleza, né? O jogo que a gente perdeu pro Chelsea foi na nossa casa e o do Wolverhampton foi fora. Só que o Tottenham tem um aproveitamento muito melhor fora de casa, né? É engraçado isso, né? A gente tem que fazer pontos, a maioria de pontos possíveis dentro da nossa casa e fora de casa sempre tentar buscar um empate e, se possível, a vitória, é claro, né? Então, cara, essa é a visão que eu tenho para esse jogo. Eu acho que o Tottenham vai se propor a jogar o seu futebol, que sempre vem jogando, um futebol que propõe e que vai para cima. O próprio Postecoglou afirmou isso na coletiva dele antes do jogo. Ele falou hoje que não vai abrir mão das suas características de futebol, futebol ofensivo, para frente, colocando amplitude, né? Ele não vai abrir mão disso. Então a gente já pode ficar esperado, né? O que vai ver isso no jogo contra o Aston Villa. Um time que vai se propor a atacar o seu adversário também, né? E cá entre nós, né, rapaziada? A gente não pode abdicar. Não pode abdicar do jeito, do estilo de futebol que nos trouxe aqui até esse momento, na 13ª rodada, na 4ª colocação, podendo ganhar o jogo e com uma combinação de resultados terminar a liderança, né? A gente não pode abrir mão disso. Mas como eu penso também do jeito que você não pode enfrentar um Manchester City na próxima rodada nesse jeito, de peito aberto, porque a disparidade de elenco é grande e o Tottenham vai estar ainda assim os seus 3 principais pilares para esse jogo, né? Só que como o Postecoglou já disse isso nessa entrevista dele, cara, ele vai querer sair contra o Manchester City também. Isso em tese é legal, porque a gente tem um técnico que tem a sua mentalidade de um futebol ofensivo. Era o que a gente estava querendo há muito tempo, depois de técnicos totalmente retranqueiros, né? Só que o que sempre fez o Tottenham ganhar da equipe do Manchester City foi isso, né? Se retrancar lá atrás e jogar por uma bola, né? Vamos ver. Muita coisa está diferente essa temporada. A gente já está numa colocação que a gente não esperaria estar. E agora é ver o que essa continuidade vai nos trazer.
Mas bom, rapaziada, bora falar então do confronto histórico. Como vocês estão vendo aí, 77 vitórias do Tottenham com 36 empates e 57 vitórias da equipe de Birmingham. 285 gols feitos pela equipe dos Spurs, 234 gols feitos pela equipe do Aston Villa, com 172 jogos ao longo de toda a história, né, rapaziada? Levamos vantagem, né? Levamos vantagem desde muito tempo atrás, né? Na grande equipe, as grandes equipes que o Aston Villa teve, né? Que deram a eles até título de Champions League. Então, no confronto somos favoritos, cara. Mas a gente tem que aplicar isso na prática. E a gente precisa falar agora também do time, né, rapaziada? Escalar esse time vem sendo uma missão difícil. Ou quase difícil, né? Levando em consideração os jogadores que a gente tem. É bem provável que esse seja o time que eu vou estar falando aí pra vocês, como vocês estão vendo. Vicário no gol, né? Titular absoluto. Que temporada faz o Vicário, né? Vai ser um dos jogadores importantes nessa partida contra o Aston Villa pra gente não sair derrotado, né? Se ele manter essa performance de salvamentos que ele faz pra gente a todo jogo, a toda rodada, a gente tá com certeza um pouquinho mais perto da vitória, né? Pedro Porro na lateral direita. Que temporada vem fazendo ele também, né? Defensivamente. Ainda peca um pouco, mas já muito melhor do que na temporada passada. E muito melhor do que o poderosíssimo Emerson Royal, né? Se a gente parar pra ver. Aí a zaga, né? Esse que é o grande problema do Tottenham, né? Talvez se não fosse essa zaga, a gente ainda poderia estar mais alto, né? Nessa competição. Daire Davis, cara. Simplesmente não tem o que fazer. Eu sei que tem muita gente defendendo a tese de colocar o Ashley Phillips. Eu também defendo. Querendo ou não, eu acho que você pode testar sim um garoto como já deveria ter testado no jogo contra o Wolves, que era na prática o jogo mais propenso a se testar um jovem, né? Isso não aconteceu. Mantivemos Dyer e Ben Davis. E deu no que deu, né? O Dyer entregando mais do que o Ben Davis naquela partida, se a gente for analisar friamente. O Davis não jogou mal aquela partida contra o Wolverhampton. Mas o Dyer é sempre um jogador que entrega, né? Naquela partida ele sai jogando a bola para lateral. Os caras cobram lateral, acham o Sarabia e ele faz o gol. E depois o segundo gol da virada nas costas dele, né? O Leminar. Padrão, Eric Dyer. Então, assim, eu acho que vale a tentativa. Eu acho que você vale testar esse jovem jogador, porque você fica rotulando. Ah, ele é muito jovem, né? Vai queimar um moleque. Mas você tem que colocar o pensamento de que, independente do que aconteça, da performance que esse garoto tiver, a gente não pode colocar a culpa nele. Porque a culpa você tem que colocar no combo. O jogador imprudente que foi expulso como Romero, né? A questão de ele ter que estar assumindo a titularidade por conta de uma infelicidade, de uma lesão do Van der Ven. Ele não é o jogador preparado para aquilo, mas ele é um jogador que faz parte do elenco e que você tem que dar a bagagem para ele, você tem que dar a confiança para ele. Se acontecer um erro dele na partida, ok, tapinha nas costas dele, acontece, os veteranos puxam a culpa para si e é assim que você vai blindando um jogador e fazendo ele se tornar um grande zagueiro com o tempo. O Phillips é um jogador muito promissor, um zagueiro muito promissor, que despertou interesse de vários clubes da Premier League. E ele acabou vindo pra gente. Então por que não você já ir aprimorando esse jogador, né? Então eu acho que poderia sim tentar. Mas conhecendo o que o Postecoglou tá fazendo até agora, eu acho que ele não vai querer queimar o moleque, né? Caso aconteça uma derrota por culpa dele nesse jogo. Então, querendo ou não, a zaga infelizmente vai ter que ser Davis e Eric Dyer, né? Mas aí já é uma grande volta, rapaziada. Vocês estão vendo aí na esquerda o Doguet se recuperou bem de lesão também. Ele estava com uma lesão, vale ser destacado isso, além da suspensão, que ele ganhou um cartão vermelho. E aqui é uma baita de uma volta, né? Um baita de um reforço para o jogador defensivamente bom que ele é e como ataca, né? A gente ganha isso. A gente vai ganhar na questão ofensiva também, né? Levando em consideração que o Emerson Royal teve que jogar como lateral esquerdo, já é um péssimo lateral pela direita. Pela esquerda, então, ainda acaba de ferrar com tudo, né? Aí agora, dando um jeito na dupla de volantes, eu acredito que essa seja a melhor opção, tá, rapaziada? Bentancur e Pepe Sarr, já que o Postecoglou disse na entrevista dele que ele não quer abrir mão do seu jeito de jogar futebol.
mais Bentancur do que Højbjerg, né? Højbjerg bem mais defensivo, Bentancur um volante que joga muita bola, né? E vem ganhando rodagem já na seleção uruguaia, já jogou muitos minutos. Na gente também, na derrota que veio contra o Wolverhampton, ele também jogou a maior parte do tempo. Então eu acho que essa tem que ser a dupla de volantes, né? Volantes que jogam futebol pra valer. E querendo ou não, é o que pensa, né? O Postecoglou, então essa tem que ser a dupla de volantes. E aí no meio Lo Celso, né, cara? O Lo Celso que veio de uma boa data FIFA, né? Dando assistência pro gol do Otamendi, né? Contra o Brasil. O que sempre faltou pro Lo Celso aqui no Tottenham também foi sequência, né? Rapaziada, sempre se lesiona muito. Esse é um grande problema do Lo Celso. Mas eu não duvido nada que com uma boa sequência ele possa contribuir muito para essa equipe em assistências, em gols, porque é um baita jogador, tá, rapaziada? A gente tem um baita de um reserva pro Madison também. Claro, não vai chegar ao nível do Madison nunca, mas você não pode falar que a gente não tem um meio campista criativo também, né? Lo Celso com confiança, com tempo de jogo e pegar ritmo do grupo, ele vai agregar demais até o Madison vir e reassumir a sua titularidade. E o ataque não muda nada, cara. O ataque não muda nada. Continua sendo esse ataque que tá correspondendo pra caramba. Brennan Johnson, Son e Kulusevski, né? O Kulusevski ajudando em assistências, passes, ajudando em profundidade no elenco. O Brennan Johnson dando assistências, fazendo gols, tá evoluindo muito no time titular. O Son, o centroavante, né, o fazedor de gols, que não teve uma boa partida contra o Wolverhampton, mas, cara, acontece. Partida de futebol assim, você não vai jogar bem todos os jogos, né? Então, cara, quando você para pra ver essa escalação que eu dei pra você, talvez as coisas que mais preocupa a gente são os zagueiros, né? Infelizmente. Mas você olha no mais, cara, você tá com o Pedro Porro ainda, você tá com o Udogie, você perdeu o Bissouma por suspensão, mas, cara, você tem Bentancur, que não abaixa o nível em hipótese alguma. Você perdeu o Madison, mas você tem Lo Celso, que pode suprir bem a necessidade de passes, assistências, né? Então a única coisa que preocupa, infelizmente, é a zaga. Mas é um time que consegue trazer essa vitória contra o Aston Villa. Por mais tendo toda a questão de jogar em casa, ter o apoio da sua torcida, a torcida do Tottenham hoje é uma torcida que apoia muito mais do que critica, porque reconhece o que o time está fazendo ao longo dessas 13 rodadas. Então, cara, não se prendam a título, essas coisas, não é temporada para isso. Mas é temporada de evolução, que o time já tá com uma baita de uma evolução. E vamos tentar essa vitória contra o Aston Villa, que é possível. É um adversário difícil, é um adversário bom para ser testado antes de jogar contra o Manchester City. Independente de vitória ou derrota, é o que eu falo para vocês, rapaziada. Foquem no projeto, tá? Não é culpa do Postecoglou, é culpa de um combo. Ninguém quer ter jogadores lesionados, jogadores suspensos, mas acontece. Vamos embora. Deixando isso no pensamento de vocês, a gente vai pro jogo independente do resultado. A gente fica com o coração limpo e sabe que é isso que tá acontecendo. É o momento. E vamos embora. Rapaziada, é isso. Não tem muito mais o que dizer. Deixem o palpite de vocês aí nos comentários. Eu acho que a gente consegue ganhar esse jogo por um placar de 2-1. De 2-1. Quero saber o de vocês. Rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Até a próxima e fui!